Fala pessoal, tudo bem? Voltamos aqui com o nosso curso de jurisdição e hoje nós vamos falar dos equivalentes jurisdicionais, ou seja, aqueles métodos de resolução de conflito que podem substituir o exercício do poder jurisdicional. Nós vimos na aula anterior que o Estado constitucional ele está comprometido com a pacificação social. E é daí que decorre a importância do poder jurisdicional, como uma forma de se resolver conflitos. Mas será que a jurisdição ela é a única forma de se resolver esses problemas jurídicos, de se colocar fim às crises jurídicas? Não. Dentro da teoria dos conflitos, dentro da doutrina do processo civil, nós temos que a pacificação ela pode ocorrer por meio da heterocomposição, por meio da autotutela ou por meio da autocomposição. Na aula de hoje, nós vamos tratar da heterocomposição. O que seria a heterocomposição? A heterocomposição é quando eu chamo o terceiro para resolver o meu problema. Uma das formas já vistas de se resolver problemas de forma heterocompositiva é a própria jurisdição. Vocês se lembram que o conceito de jurisdição era o quê? O poder do Estado juiz de interferir na esfera jurídica dos jurisdicionados de forma a aplicar a norma jurídica. Vejam, o poder do Estado juiz de interferir na esfera jurídica. Ou seja, eu chamo o Estado juiz, eu rompo a inércia da jurisdição e falo, Estado juiz, por favor, resolva o meu problema. É um terceiro que vem para resolver uma crise jurídica. Mas será que essa é a única forma heterocompositiva de resolução de conflitos? Não, porque nós temos também a figura da arbitragem. O que é a arbitragem? A arbitragem é uma forma antiga de se resolver problemas. Se nós caminharmos na história e formos lá nas sociedades mais rudimentares, nós veremos que muitos conflitos eram resolvidos por uma pessoa que tinha uma influência o bastante em ambas as partes para impor uma solução. As partes em conflito chamavam esse terceiro, e esse terceiro, em decorrência da influência que exercia, ele resolvia o problema, por meio de uma decisão impositiva. E atualmente, a arbitragem ainda existe como uma alternativa heterocompositiva de solução de problemas. Só que, pessoal, hoje, ao invés de eu chamar esse terceiro de uma forma mais rudimentar, eu submeto algumas demandas aos tribunais arbitrais. Só que, pessoal, atenção, ainda goza das mesmas qualidades, que seria a decisão impositiva e um terceiro escolhido pelas partes, que também exerça essa influência pela vontade das partes. E no ordenamento, onde que eu encontro a arbitragem? É no Código de Processo Civil? Nós temos também algumas disposições do Código de Processo Civil, mas desde 1996, nós temos uma lei especial que trata dessa forma heterocompositiva de se resolver litígios, que é a Lei número 9.307, que dispõe sobre a arbitragem e traz em sua filosofia como principal fundamento a autonomia da vontade. Veja, com base nisso, nós podemos já começar a esboçar alguns aspectos da arbitragem. Muita atenção, eu não pretendo nessa aula esgotar a arbitragem, tratar de todos os seus temas, de todas as suas polêmicas. Nós vamos desenhar todo o arcabouço jurídico de forma que vocês compreendam, vocês saibam o que significa arbitragem, que possa estimular o estudo de vocês posterior sobre o assunto. Então vamos lá. Quem é que pode se valer da arbitragem? E mais do que isso, o que pode ser resolvido por meio da arbitragem? Para isso, pessoal, vamos abrir o nosso vade-mecum, vamos lá na Lei 9.307, que dispõe sobre a arbitragem, e façam a leitura do artigo 1º. Logo de início, o legislador já deixa claro para a gente. Quem pode se valer da arbitragem? Pessoas capazes de contratar. Vejam, a autonomia da vontade se manifestando logo no 1º artigo, pessoas capazes de contratar, ou seja, pessoas que podem exercer a autonomia da vontade, pessoas que têm condições de manifestar a sua própria vontade. E o que pode ser resolvido por meio da arbitragem? Conflitos de natureza patrimonial disponível.
Veja que também temos a questão da autonomia da vontade. Por quê? Se é de ordem patrimonial disponível, é sinal que eu posso me dispor. Eu posso utilizar a minha autonomia da vontade para me dispor de determinado direito. E quem é que pode decidir? Pessoal, nós já falamos isso na hora que começamos a falar sobre arbitragem, né? Uma pessoa que goze de influência sobre ambas as partes e que as partes aceitem essa decisão e que as partes elejam essa pessoa como uma pessoa apta para resolver o problema. De forma que essa pessoa, esse árbitro, irá proferir uma sentença arbitral solucionando a crise jurídica. Agora atenção, pessoal. Questões importantes sobre a sentença arbitral. Ela não precisa ser homologada pelo Poder Judiciário. Ela goza de definitividade. A sentença arbitral faz coisa julgada material. Isso significa que eu não posso, simplesmente por estar descontente com a decisão de mérito do árbitro, submeter novamente a apreciação do Poder Judiciário. Até mesmo porque a sentença arbitral, ela forma um título executivo judicial. Eu posso simplesmente me valer de todas as presunções do título executivo e promover a execução da sentença arbitral no Poder Judiciário. Mas atenção, pessoal. Isso não significa que a sentença arbitral nunca poderá ser revista pelo Poder Judiciário. Não. Por quê? Imagine a situação. Eu ofereço dinheiro para que o árbitro julgue ao meu favor. Ou então, imaginem uma cláusula compromissória que simplesmente seja nula de pleno direito. Nesses casos, em que se visualiza uma nulidade, eu posso sim submeter a sentença arbitral à apreciação do Poder Judiciário, que irá verificar esses pressupostos formais e irá decidir se a sentença é nula ou não. E isso a gente extrai lá do artigo 32 e do artigo 33 da Lei número 9.307 de 1996. Legal, a gente já sabe bastante coisa sobre a arbitragem, concorda? Sabemos quem é que pode litigar em tribunais arbitrais, nós sabemos também quem é que pode decidir, nós sabemos o tipo de conflito que pode ser submetido aos tribunais arbitrais. Mas como é que eu devo proceder se eu quiser submeter um litígio ao juízo arbitral? Pessoal, eu tenho que manifestar essa vontade por meio de uma convenção de arbitragem. A convenção de arbitragem nada mais é a forma pela qual as partes irão falar, olha, nós, se caso viemos a ter um conflito, iremos optar pela arbitragem, não pelo Poder Judiciário. É simples, é uma forma de você manifestar a vontade em submeter o litígio ao juízo arbitral. E essa convenção de arbitragem, ela se manifesta de duas formas, por meio da cláusula compromissória ou por meio do compromisso arbitral. A cláusula compromissória é uma cláusula no próprio contrato em que eu submeto todos os problemas relativos ao contrato ao juízo arbitral. E o compromisso arbitral é uma forma das partes convencionarem entre si que eventuais litígios serão submetidos à corte de arbitragem, ao juízo arbitral. Mas tudo bem. Vimos que a arbitragem, de uma certa forma, ela substitui a jurisdição. Só que será que a arbitragem, ao substituir a jurisdição, não viola um princípio constitucional, que é a inafastabilidade da jurisdição? Isso foi objeto de questionamento, pessoal. Porque, na medida em que eu utilizo a arbitragem, eu deixo de utilizar o poder jurisdicional. Só que, pessoal, a inafastabilidade da jurisdição não significa que as partes que tenham um conflito jurídico tenham a obrigação de submeter ao estado do juiz esse conflito. A inafastabilidade da jurisdição significa que quando as partes que têm um conflito jurídico rompem a inércia da jurisdição e chamam o Estado para resolver esse problema, obrigue esse Estado a resolver a crise. O Estado não pode simplesmente deixar de lado e falar assim, não, eu não quero resolver o seu problema particular. O Estado ele deve sim, porque a jurisdição ela é inafastável. Bom, se a jurisdição a arbitragem ela é constitucional,
Resta saber, ela é uma jurisdição privada ou ela é um equivalente jurisdicional? Uma parte minoritária da doutrina preferiu entender que a arbitragem se trata de uma jurisdição privada, pela semelhança que a sentença arbitral tem com a própria sentença. Veja a questão da imposição, da formação de coisa julgada material. Mas, pessoal, pelo artigo 3º hoje do novo Código de Processo, deixou claro que a arbitragem não é uma jurisdição privada. Ela é um equivalente jurisdicional. Porque o Estado não pode se afastar da jurisdição, salvo nos casos de arbitragem. Ou seja, eu não incluo a arbitragem como uma jurisdição privada, e sim como um equivalente jurisdicional. Pessoal, essas foram algumas considerações sobre a arbitragem. Eu espero que tenham gostado, que tenham se interessado pelo tema. Continuem estudando e acompanhando o nosso curso de jurisdição. Muito obrigado, até logo e um abraço.